sou filho de pastores, eu sou criado dentro de um berço evangélico onde nós aprendemos o princípio da palavra de Deus. Fui criado dentro de um lar onde os meus pais, pastores assembleianos, rígidos, de uma igreja mais antiga e mais fechada. E eu sempre dedicado às coisas de Deus, ao reino de Deus, mas um certo dia eu comecei a ter curiosidade para aquilo que o mundo oferecia. Então nós éramos criados dentro de casa com um regime totalmente fechado, sem televisão, sem contato, sem convívio com as pessoas, e do portão da minha casa eu sempre tive acesso à rua, embora nós não tínhamos a oportunidade de estar para o lado de fora, mas eu conseguia acompanhar. E tudo começa com um olhar. Você começa a visualizar e aquilo desperta em você uma grande curiosidade. Eu comecei a ter curiosidade. O que é que essas pessoas estão fazendo? O que eles ficam fazendo, conversando, sorrindo? Eu achava que aquilo era uma suposta alegria. Sempre muita música, muita risada, muita bebida. E eu dentro da igreja, ainda um adolescente, eu achava que a verdadeira alegria era aquilo. Porque a igreja mais antiga não tinha tantas atividades como nós temos hoje. Hoje existem vários eventos para jovens, adolescentes, né? Muitas programações para que eles possam estar envolvidos. E antigamente não. O que nós tínhamos era o ensaio de domingo e o culto. Era a única coisa. Então os jovens sofriam muito com isso. A igreja de fato era muito fechada. E eu comecei a ter interesse pelas coisas do mundo porque eu percebia que no mundo eu não era aceito pelo padrão que eu vivenciava. Porque havia de fato uma diferença entre cristão e não cristão. Imagino, pastor, até pelo tipo de revestimento então, né? Nós éramos obrigados a ser vestidos de uma forma diferente. Meus pais vestiam a gente de uma forma totalmente diferente. Sempre. Por onde ia, colégio incluso? Incluso, roupa, camiseta de colégio, dentro da calça, cinta, e todo mundo olhando e dizendo assim, ah lá. Desde pequeno eles brincavam como pastorzinho. Sabiam que o meu pai era pastor e eles falavam, olha lá, o pastorzinho chegou. Então no momento de recreio, no momento de intervalo, eu percebia que eu era escanteado. Todo mundo me jogava para escanteio, porque eu não fazia parte daquele sistema. E aquilo me aborrecia muito, porque eu achava que eu era uma pessoa reprovada pelo ciclo de amigos, e foi onde eu comecei a ter interesse e querer fazer exatamente o que eles faziam para ser aceito no padrão que o mundo poderia oferecer. E meu pai pregava, e mais uma vez você vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então naquela época era muito fácil você distinguir quem era cristão e quem não era. Era a forma de andar, era a forma de vestir, era a forma de falar, então a gente sabia, é cristão, é da igreja, não é da igreja, era tudo muito fácil de ser decifrado. Então eu comecei a ter esse interesse. Eu falei, nesse padrão que eu estou, eu não vou conseguir alcançar nada na vida, eu preciso estar próximo dessas pessoas. Aí então eu comecei a ter de fato um interesse muito forte pelo mundo, e eu comecei a conversar com alguns amigos, né? O que é que vocês fazem? O que é que vocês comem? O que é que vocês são? O que vocês fazem para ser tão feliz? Porque na minha mente era que o cristão era uma pessoa muito triste. A gente chegava num culto, glorificava a Deus, obrigado pelos pais, era obrigado a ler a Bíblia, e eu achava que aquilo de fato não era uma alegria. E aí quando eu comecei a olhar mais para o mundo, mudanças de comportamento dentro de casa. Até que eu pedi para os meus pais que eu queria ir jogar videogame numa loja, um fliperama. E aí eu fui para lá e eles me liberaram, a gente tinha um horário reduzido, 1 hora e meia tem que estar aqui, mas já foi um espaço aberto para conhecer novas pessoas. E aí nesse processo todo a gente foi se envolvendo com alguns amigos, e eu conheci um que o nome dele era Ziquinho, o apelido dele era o terror da escola. Então na própria bolsa de escola ele levava. E um dia ele me ofereceu. Falei, caramba, eu preciso ser aceito. E para mim ser aceito no meio deles eu tenho que fazer exatamente o que eles fazem. Então ele me ofereceu, eu
não tive uma experiência muito boa com cigarro, afoguei e tal. E depois você vai crescendo num ponto negativo e começaram a matar a aula. A gente saía para vir para a escola e, não vamos hoje entrar não, vamos dar um rolê. A gente vai para uma lagoa chamada de Lagoa da Onça. E aí eu peguei, e com muito medo dos meus pais, né, da repreensão, que os pais corrigiam muito, e eu acabei indo. E nesse processo todo, eu comecei a ter contato com bebida, já comecei a ter mais facilidade com o cigarro, até que nós tivemos a oportunidade da droga. A primeira droga que me foi oferecida foi a maconha. E aí eu já percebi que eles começaram a me aceitar, e aquilo trouxe uma satisfação imensa para o meu coração. Por quê? Porque eu me sentia rejeitado. O único apoio que eu tinha era dentro da minha casa, as pessoas que eu conhecia, os meus irmãos, não tinha contato com ninguém. E aí eles começaram a me tratar de uma forma diferente. Mas aquela frase que um abismo chama outro abismo acaba se tornando muito real. Você começa com uma mudança de comportamento, você começa com uma mudança de mente, você começa a aceitar aquilo que eles estão te oferecendo, cigarro, bebida, maconha, e aí começa a tornar-se uma crescente. A ponto de estar já envolvido totalmente com jogos, fliperama, já comecei a não ter mais o respeito pelos meus pais, já comecei a ter alguns momentos de atrito com os meus irmãos, coisas que não eram tão normal, já começou a ter uma mudança de comportamento. Até que um dia eu decidi que eu queria fumar. Eu achava que o cigarro era o ápice para alguém. Eu queria ser o bandidinho da quebrada. Então eu falei, não, agora eu não quero mais ser pastor. Então eu já tirava aquela camiseta de dentro da calça, que eu tinha que ir para a escola daquele jeito. Não, agora eu vou ditar a minha regra. Mas eu tentava demonstrar para o meu pai que eu ainda era aquele menininho, mas dentro de mim algumas coisas tinham mudado. Nós estamos falando de 13 para 14 anos. Engraçado. Como se diz aqui na Espanha, não passa nada, Não né? passa nada. Não, é só uma coisinha, não passa nada. Não, é só um cigarrinho, Lucas, não passa nada. Lucas, Não faz mal nenhum. Vamos matar a aula. Não passa nada. É só uma coisinha. É só hoje. A vida é só uma. Exatamente. Bora curtir, aproveitar. Engraçado isso, né? Sem medir as consequências. As pessoas vão na vida leva eu. E assim vai. E até que chega um momento que passa. E passa uma fatura muito grande. É como um cartão de crédito, né? Ele te dá um poder, você tem um cartão de crédito, você diz assim, ó, tem um poder de compra. E aí você vai comprando, comprar isso, comprar aquilo, só que chega uma hora que a fatura vai chegar. E a fatura tem que ser paga. E aí foi exatamente isso, eu tive envolvimento com essa questão de fliperama, e eu tive uma aproximação com a dona dessa fliperama que chamava Silmara. Eu gosto sempre de dar os nomes. E nessa ocasião eu falei para ela que eu queria fumar. E aí ela foi para conversar com os meus pais. Então foi um choque para eles muito grande, porque um menino criado dentro da igreja, filho de pastores, e para um pastor era muito difícil, porque como que ele vai pregar o evangelho se ele não consegue controlar nem a própria casa dele? Então aquilo foi muito dificultoso. Comecei a fumar o cigarro autorizado agora, porque ela foi avisar os meus pais e eu falei que eu queria continuar fumando e que eu iria fumar. Então eu fumava cigarro, não fumava perto dos meus pais, não fumava dentro de casa, apanhei muito da minha mãe, mas aquilo não resolveu, já estava dentro do coração. E ninguém consegue mudar alguém que já decidiu fazer alguma coisa. Um pai não muda, uma mãe não muda, um sistema não muda quem já decidiu a mudança que ele quer dentro. E eu disse, é isso que eu quero para minha vida. E aí foi envolvendo. De cigarro, começamos a se envolver com algumas bebidas, bebe isso, bebe aquilo. Você muda o seu ciclo de amigos. Você começa a conhecer pessoas e essas pessoas acabam sendo perigosas. Então comecei a ter envolvimento com filho de traficante, filhas de traficantes,
E aí a situação sempre vai se complicar. E eu me recordo que eu entrei um dia dentro de uma casa, esta mulher já não está mais viva, era uma das traficantes ali do nosso bairro, do Jardim Nova Odessa, e eu era muito próximo dos filhos. E quando nós entramos na casa, eu tive uma surpresa, eles estavam numa mesa com muitas drogas, eles estavam cortando droga, embalando. E eu falei, o que é isso? E eu comecei a ver muito dinheiro. Eu via a todo momento gente chegando, eu falei, cara, isso é legal. Porque o único dinheiro que eu tenho é o que o meu pai me dá para mim comprar salgadinho, doce, bala, numa vendinha que tinha lá. Então eu comecei a ter acesso. Pô, isso dá dinheiro. Então eu via pessoas com carros bons chegando, pessoas bem vestidas, porque sempre o diabo nunca vai aparecer para você de chifre. Ele nunca vai demonstrar o real lado dele. Ele sempre vai aparecer para você mostrando um lado positivo. Ó, essa é a vida que eu quero. É isso que eu desejo para a vida. Então ele vai te oferecer o que você tem de necessidade. Foi assim com Jesus. Jesus, com 40 dias num deserto, quando ele teve fome, o diabo apareceu. E o que ele ofereceu? Eu tenho pão. Você quer? Transforma essa pedra em pão. Então o diabo sempre vai aparecer no momento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Pô, pera lá, você quer dinheiro? Esse é o caminho. Você quer ter um carro bom? Esse é o caminho. Você quer ser aceito por uma sociedade? Esse é o caminho. E as pessoas tinham muito medo de traficante, então não, é isso que eu quero ser, eu vou ter isso, eu vou ser isso, e eu comecei a ter curiosidade do que é. Que é isso? Ah, essa é a maconha, isso aqui é o haxixe, eram drogas que eu nem conhecia. Ah, mas eu acho que isso é legal. É bom? Ah, vamos fumar. E aí eu comecei a experimentar a maconha, não gostei, a primeira vez que eu usei não foi bom para mim, eu não tive uma sensação boa, achei algo muito estranho, mas enfim, estou sendo aceito pela suposta sociedade. Passado disso, alguém já me apresentou o crack com a maconha. Eles pegavam uma pedra de crack, quebravam ela e jogavam no meio da maconha, fumavam, e era uma sensação assim totalmente diferente. Eu já gostei, já foi uma sensação muito boa. Para mim foi uma sensação incrível, foi uma sensação maravilhosa, oposto da experiência da maconha. Que secou minha boca, eu me senti estranho. Agora, a maconha com crack, eu já tive uma sensação assim incrível, a ponto de, passados-se alguns dias, conheci uma moça e essa moça já era viciada no crack. O nome dela é Carla. Até hoje nós oramos por ela. Está numa situação muito complicada, continua dependente disso. E quando eu fui ao Brasil, eu tive o prazer e a infelicidade de vê-la. Prazer de ver que ainda está viva, enquanto a vida existe uma esperança, mas a tristeza pelo estado que está. E aí ela pegou e falou, pô, vamos usar o crack? Eu falei, como? Não, nós vamos usar na lata. Né, que é chamado de uma linguagem que se usava antigamente, era dar uma paulada. E todo mundo falava sobre isso. Nunca entre no crack, porque o crack é o fim de carreira, é a sentença, isso não funciona, não é bom, tal. Mas eu quis ter aquela experiência. E quando eu tive aquela experiência, de fato foi uma experiência assim, muito plena e satisfatória. Foi um gancho, um gatilho que o diabo aproveitou. Eu fiquei encantado com a adrenalina que aquilo me deu. Eu achei muito satisfatório e a partir daquele momento eu comecei a ter desejo de usar constantemente. Desculpa te fazer esse corte, mas nós estamos falando de quantos anos o senhor 14 tinha? anos. 14 anos de idade. Meu primeiro envolvimento com crack foi com 14 anos de idade. Nossa, muito precoce. Criança, muito novo, com 14 anos de idade. E aí eu tive essa experiência, gostei, e no início foi bom. Por quê? Porque eu tinha droga em todo o tempo. Todas as pessoas que apareciam próximo da gente, apareciam com a droga. Você quer isso?
Você gosta? Gosta. Então toma. E aí, passado-se pouquíssimo tempo, eu já estava totalmente dependente daquilo. Foi assim, um prazo muito curto. Eu vou pontuar talvez para menos. 15 dias. Com 15 dias que eu já havia usado pela primeira vez, todos os dias eu tinha necessidade. Era incrível aquilo para mim. E aí, com 2 semanas para 3, eu já percebi que as drogas que apareciam já não estavam aparecendo mais. Eu quero usar. E na época era um pedacinho de um grãozinho de feijão e aquilo custava R$10. E R$10 era um valor que não era fácil para quem não tinha trabalho, para quem não tinha isso. Eu sempre tinha muito medo de ser preso, tinha medo de polícia. Não posso ser preso, eu quero viver essa vida, mas eu não posso ser preso. E aí eu precisava manter o meu vício. E como que eu mantinha o meu vício? Eu tinha que comprar, que agora ninguém oferecia. Então eu comecei a praticar furtos dentro de casa. Eu comecei a roubar meu pai, eu comecei a roubar meus irmãos, eu comecei a roubar minha mãe, desde roupa, peças de roupas da minha irmã eu roubava para vender, tipo, muitas coisas dentro de casa, nada podia sobrar. Só que de início eles não entendiam tudo isso, era muita manipulação. Então eu via meu pai que trabalhava, chegava com dinheiro no bolso, eu olhava, eu entrava, pegava aquilo lá, vou indo lá, comprava 1, 2, 3 pedras de crack e comecei a usar. E quanto mais você usa, mais você quer. Deixa eu te cortar também. Não. Desculpa. O senhor falava que o senhor era já usuário habitual. Um momento assim, igual o senhor acabou de falar. Pegava um dinheiro e saía para comprar. Quanto que o senhor poderia estar utilizando num dia, numa tarde, numa noite? A droga, ela não tem um limite. Quanto você tem, você quer. Se você tiver R$20, você vai usar e vai querer mais. Se você tiver 1.000, você vai usar e você vai querer mais. Se você tiver um carro, você vende o carro porque ela não te satisfaz. Ela te dá um lance, é um momento, mas a abstinência é muito intensa. O ponto ápice foi que até então eu roubava dos meus pais, dos meus irmãos, coisas pequenas. Mas eu me lembro que houve uma ocasião que o meu irmão, pastor Miqueias, e eu tenho um imenso respeito, carinho pelo meu irmão, mas ele ganhou um pagamento todo. Ele trabalhava numa rádio evangélica, muito lutador, trabalhava, levantava 5, 6 horas da manhã para poder ganhar, ter o seu sustento. Ele já namorava, estava projetando um casamento e um dia ele chegou e eu me recordo que ele colocou a carteira em cima de uma rack. Eu olhei aquela carteira e eu tive a noção do dinheiro que estava lá dentro. Falei, é bastante dinheiro. Ele entrou para tomar banho, e ele gostava muito de assistir filmes, tal, séries, e aí ele entrou para tomar banho, ele saiu do banho, entrou pro quarto e foi assistir. Ele deixou a carteira lá e ele esqueceu. Eu esperei passar alguns minutos, peguei toda aquela carteira com pagamento do mês todo. Eu acho que nós estamos falando na época de R$700, R$800. Era muita grana. E aí eu peguei todo aquele valor, e na intenção de granjear amigos, a gente resolveu ir para um lugar. Convidamos algumas pessoas, entramos dentro de uma casa, ali homens, mulheres, adolescentes, crianças. É triste, pessoas novas. Eu tinha 14 anos de idade, tinha gente que era mais nova do que eu. Tinha uma menina com 13 anos, uma outra com 12 anos que já estava grávida, envolvida com questão de droga. E aí eu me lembro que eu cheguei na biqueira, nesse traficante, e pedi para ele tudo em droga. E aí ele me deu um caroço de droga, que era uma quantidade muito grande. E aí eu quis mostrar para todo mundo que eu era o cara. Agora a gente começou a usar. E a situação foi ficando muito complicada. Isso quase deu morte, porque meu irmão, a gente teve um grande problema.
Se a minha mãe não tivesse interferido, eu teria matado ele ou ele teria me matado diante disso. Dado todo esse cenário de envolvimento com drogas, um certo dia eu pedi ajuda. Porque a minha mãe um dia me chamou e falou: meu filho, sua vida tem que ser transformada. Você quer ser internado? E eu senti a necessidade, porque eu já percebi que já havia passado do meu controle. Mas uma criança de menor, era um menino. E aí eu fui levado para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar me abriu uma oportunidade e eu fui para uma clínica na cidade de Campinas com 14 anos ainda, não tinha completado 15. Foi um caminho muito curto. E eu fui para a primeira clínica, que era o Padre Haroldo em Campinas. Uma clínica conceituada, uma clínica assim, incrível, que inclusive na época Maradona e o filho do Pelé também ficaram na mesma clínica, na mesma temporada. E aí eu fui. Mas esse desejo era um desejo de melhorar o ambiente dentro da minha casa. Mas a primeira clínica eu fiquei 6 meses numa casa chamada Casa Jimmy, que era do Padre Haroldo. Você ficava isolado 6 meses e depois de 6 meses que você cumpriu o tratamento, você descia para um outro lugar, que já era no meio de uma sociedade, para você voltar à ativa. E aí eu fiquei todo esse tempo, mudei comportamento, horário de levantar, engordei um pouquinho, vou voltar para casa, é isso que eu quero. E aí logo quando eu voltei foi tudo muito rápido, eu comecei a ter as recaídas. E aí eu tive uma recaída e foi onde a situação se complicou ainda mais. Porque a própria Bíblia diz que quando você tem uma decisão e você regressa, os demônios possuem a sua vida, possuem com muito mais intensidade. E aí eu entrei literalmente num fundo de poço. Agora eu roubava literalmente tudo que tinha. Tudo que tinha eu já estava roubando. Comecei a praticar pequenos furtos fora de casa. Tipo numa padaria próxima eu roubava massa de cigarro para vender. Roubava coisas pequenas. E aí depois você vai crescendo, você começa a querer roubar isso, querer roubar aquilo, porque você quer muito dinheiro. E aí meu pai tomou decisão, ele falou: meu filho, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, eu quero ajuda, eu vou me internar. Aí, vamos para onde? Tem o Vanelli. Era uma casa de recuperação lá, vou pro Vanelli. Ia no Vanelli, chegava, não gostei. Fiquei um dia aqui, não quero, eu vou embora. E aí voltava, usava droga e fui para Casa de Recuperação Oreb, que era o CRO, que é uma clínica também muito boa, não quero. Voltava, ficava 1, 2, 3 semanas bem, voltava para outra clínica, fui para Amparo, Carisma. Então eu fui conhecendo todas as clínicas da região. Então, se você falar para quem tem algum dependente químico na família, vai saber o que eu estou dizendo. Eu participei de clínicas que eram clínicas que você entrava porque você escolheu, ou clínicas que você era obrigado a ficar. Então, nós entramos em clínicas, tipo, tem uma clínica que é em Itapira, que é usado para pessoas com problemas mentais, que é conhecido como bairral, mas ele é utilizado também para quem usa droga. Já tentaram jogar Cristália e foi indo. Então nessa somatória toda, nós chegamos em 19 clínicas de recuperação. Então eu aprendi NA, que é o Narcóticos Anônimos. Eu tinha todas as fichinhas do NA, tô limpo só por hoje. Fazíamos as terapias, sentavam todos os drogados, chamados de adictos em recuperação. E a gente estudava sobre 12 passos, amor exigente, participei de clínicas que davam remédio para tentar te controlar, já participei de... O Bairral era uma clínica espírita, então já participei. Padre Haroldo, católica, espírita, tinha clínicas que tinha aquele negócio de dar o passe na pessoa para a pessoa melhorar, então tinha de tudo. Clínica que pregava o evangelho, clínica que não pregava. Então eu tive todas as oportunidades da vida. Então às vezes as pessoas esperam uma mudança de outros, mas ninguém muda
se a gente não mudar. A mudança não depende da clínica de recuperação, depende do meu coração. Eu nunca fui para uma clínica na intenção de mudar. Eu fui na intenção de ser aceito para minha família e poder voltar para passar o tempo. Porque o dependente químico, ele é muito manipulador. Mas ele é muito manipulador. Quem tem filhos, quem tem dependente químico na família sabe o quão manipulador são. A gente tem o poder de persuadir. Você consegue chorar, você consegue falar, você consegue conversar e as pessoas acabam cedendo com facilidade. Então eu comecei a entender, eu faço pela vida das pessoas, mas eu tive uma experiência que foi de fato na última casa de recuperação, a 19ª, que foi em Amparo, que foi essa do Carisma, que era uma clínica cristã. Pastor Wilson, ele era um dos comandantes da rota e ele tem um testemunho assim incrível. Ele já matou muitos drogados. Ele matou muitos drogados, ele dá esse testemunho. Ele diz que um dia ele matou um jovem e aí ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Ele disse: esse que você ama matar, você agora vai ter que cuidar. E Deus transformou ele, ele é dono de uma casa de recuperação em Amparo, muito abençoada. E aí eu fui levado para lá. Eu fui levado para essa clínica e lá realmente eu tive um despertar espiritual com Deus. Porque eu comecei a entender que aquilo era uma luta espiritual. Eu estava enfrentando uma barreira, eu precisava ter uma transformação de vida. Eu precisava ser uma pessoa completamente transformada. E ali eu comecei a conhecer o Evangelho. Eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o caminho. Remédio não resolveu, 12 passos não resolveu, amor exigente não resolveu, clínicas que te obrigavam a ficar não resolveu, pedido do meu pai, pedido de amigo, pedido de irmãos, não resolveu. Mas quando eu conheci realmente a palavra de Deus, eu comecei a ter experiência profunda. E aquilo gerou em mim uma grande expectativa e eu comecei a ter interesse pelas coisas que poderiam vir pela frente. Porque lá tinha muito culto. Eles faziam uma clínica diferente, pregavam o evangelho. E aí eu ficava encantado porque eu via algumas pessoas pregando e falava assim, poxa, esse cara tem a vida toda arrebentada que nem eu. Tá aqui há mais tempo, mas é um drogado, esse cara tá pregando, esse cara tá falando de Deus. Então uma coisa é você ouvir os seus pais pregando isso, você já crescer na igreja, outra coisa é você ver alguém na mesma realidade sua, sendo canal de Deus para outro. No início eu achava que tudo isso era uma balela. Por quê? Porque como o adicto ele é manipulador, eu falei, mano, esses caras estão usando o poder de persuadir. E aí eu lembro que tinha um jovem, Renato Jambeiro. Renato Jambeiro estava pregando. E aí ele estava pregando tal, e ele começou a pregar, e esse cara começou a falar umas palavras que começou a entrar no meu coração tal. Quando eu olho pro lado assim, eu bati a mão, eu falei, ué, eu tô chorando? O que tá acontecendo aqui? E não era um choro de manipulação, era um choro real. Falei, caramba, tal. E quando acabou, eu falei, pô, eu senti isso, senti algo diferente. Pô, Deus tá te chamando pra isso, você vai ter uma experiência maior. Vamos orar de madrugada? Vamos buscar? Não, vamos buscar. Deixa eu te perguntar. Durante esse processo, o senhor não sentiu aquele cansaço da vida que o senhor levava, da situação incompleta, familiar, roubar? Por que cansa tudo isso? Cansa, você se sente inútil, né? Você começa a ser visto como um lixo da sociedade, porque o usuário de droga, quando as pessoas observam para ele, no momento que ele tá na gana de ter a droga, ou que ele tá pelo efeito da droga, ele é totalmente diferente. Mas quando aquele efeito passa, é uma cobrança absurda.
porque você sente que você é literalmente um lixo, que você é uma vergonha para sua família. Então é aquele momento que você se sente culpado. E aí, como eu estou sendo culpado, eu quero resolver esse problema. E como que eu vou resolver o problema? Usando droga de novo. Então a mesma coisa, alguém fala assim, tô com uma dor de cabeça. Aí ele vai lá no Brasil, a gente fala o Anador. Hoje aqui na Espanha, qual que seria um remédio? Paracetamol e ibuprofeno. Pronto. Paracetamol, a gente utiliza muito lá também. E aí, é esse aqui, você toma o remédio e as pessoas resolveu o meu problema. Na verdade, não resolveu. Não. O paracetamol, ele mascarou uma dor. Isso aí. Ele aliviou no momento. É o que a droga faz. Então você tá triste porque você sabe que a sua família vai te cobrar. Você sabe que você tá sendo vergonha para eles. Por isso que tem gente que ele envolve com droga, ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 dias fora, ele não volta nem para casa porque ele tem vergonha. Ele sabe que ele vai ter que viver a realidade. Então ele precisa mascarar aquilo. E era o que eu tentava fazer. Para não se sentir o lixo que eu já era, na minha cabeça já estava, não, eu sou a vergonha da minha família. Eu sou a vergonha da minha casa. É justo isso aí o que acontece com muitos, né? Isso eu acho que é o pior, né, Pastor Lucas? É o pré-julgamento ou o julgamento de si mesmo. Exatamente. Essa vozinha que fala, tu não presta, olha quem o Lucas se tornou. Eles não vão te amar mais. Exatamente. Essa manipulação é real? Totalmente. Né? Do teu ladinho falando. Que acabou. Pra você ficar como? Ficar ali. Pra você não mudar, pra você continuar. Ao contrário, pra você continuar descendo as escadas. Você vai descendo. Então, era essa a questão. Então a gente usa para tentar mascarar uma situação, para tentar fugir de uma situação, e a situação vai se complicando ainda mais. É aquela chamada bola de neve, né? Você vai indo e foi todo esse cenário. Mas a questão hoje de um usuário de droga, ele realmente vive esse conflito. Isso é natural. Eu falo com propriedade. Porque hoje, quando eu falo para algumas pessoas assim, olha, as drogas me fizeram ser um morador de rua, as pessoas chocam. Eu tenho um livro escrito, que é O Jantar dos Príncipes, que fala exatamente sobre o meu testemunho de vida. Então hoje, quem vê você assim, em cima de um altar, pregando, você falando com tranquilidade, não acredita, será? Não, isso não pode ser. Então as pessoas não acreditam. Por quê? Porque não dá para imaginar alguém que hoje prega o evangelho, vivendo uma vida como essa, roubando, vergonha para a família, bebida, droga, prostituição. Então é uma situação assim, ao extremo. E você vê coisas que de fato chocam. A dependência química, ela leva a pessoa a fazer coisas que você não imagina. Eu cheguei a presenciar situações que era inacreditável. Mesmo estando naquele ambiente, eu não conseguia acreditar que aquilo era real. De pessoas casadas, família, homem, mulher, que tinham filhos envolvidos com droga. Da pessoa não ter dinheiro, o marido levar a esposa para se prostituir com traficante para ganhar dinheiro. E você colocar filhos, filhas para se prostituir para que você tenha o direito de droga. Pessoas, homens, fazendo coisas que jamais poderiam fazer pela questão da droga. Gente deixando documento de carro, documento de casa. Tá aqui, ó, daqui 30 dias eu venho pagar a minha dívida, mas eu quero a droga. Então assim, o diabo ele joga a pessoa num extremo que a pessoa não vai percebendo. Eu agradeço a Deus porque eu cheguei no fundo do poço, mas tem pessoas que acabaram indo mais profundo ainda. O porão do fundo do poço. Exatamente. Então eu não tive essa questão. Tive problema depois com traficantes, eu tive problemas. Por quê?
Porque quando eu saí de fato, né, dessas clínicas de recuperação, quando eu estava vivendo esse processo, eu tive um problema que quase me custou a vida. Eu trago ainda no corpo algumas marcas. Eu não morri porque realmente Deus tinha um plano na minha vida, mas o mundo tem regras, Aya. O mundo tem regras. Você fala de regras hoje na igreja, você impõe algumas coisas, as pessoas, mas isso é coisa demais. A Bíblia tem regra demais. Só que o mundo lá fora tem a sua regra. E lá você tem que cumprir ao pé da risca. Aqui é A, você vai ter que cumprir com A. Não tem como ter deslize, porque os deslizes não têm perdão. É imperdoável. Então eu passei por inúmeros processos. A gente até pode deixar um gatilho para um próximo passo para falar sobre isso, porque eu acabei pegando uma quantidade grande de drogas de traficante e eu guardei essa droga e alguém viu eu guardando essa droga, pegou essa droga e a droga desapareceu. Eu tive um prazo de 48 horas para devolver essa droga e eu não consegui achar o dinheiro, não consegui achar a droga, levantar o valor que eu precisava, enfim, quase morri. E isso dá de fato um outro podcast, porque é muito pesado. Esse é um dos assuntos que eu até me preparo muito para falar, porque é uma das coisas que literalmente mexe profundamente no meu emocional. Eu ainda tenho essa sensação. Vaga lembrança, mas foi o stand-by que me levou a conhecer a última casa de recuperação. Então, assim, foi pesado demais. Não, mas só do senhor falar que já teve marcas no corpo? Foi muito pesado. Eu vi a morte. Eu vi a morte para que alguém consiga só resumir um pedaço. Eu entrei dentro de um carro com 4 traficantes e a pergunta dele foi, com uma arma apontada, na rua da minha casa. Ele só disse assim: vai morrer aqui ou vai morrer em outro lugar? E aí eu pensava, eu não vou morrer dentro do bairro onde eu vivi, na rua onde os meus pais moram. Eu tive a sensação de eu morto no chão e o meu pai vendo aquilo. Eu entrei dentro do carro para morrer em outro lugar. A única coisa que eu pedi a Deus, me dê uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade. É a única coisa que eu quero. Fui levado para um lugar. Não vou dar detalhes na minúcia para a gente ter depois um outro assunto, um outro dia. Mas a minha cabeça praticamente foi aberta. Aqui eu tomei coronhada. Eu tenho marcas em alguns dedos, colocavam madeira embaixo do dedo. Foi uma espécie de tortura assim absurda. E aí foi nessa situação que havia até então completado a 18ª clínica. A 18ª. E aí quando eu passei por esse episódio, eu realmente estava em um lugar deserto, em um lugar ermo. Eu acredito que eles pensaram que havia de fato me matado. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu estava com uma bermuda azul, eu já não estava mais com um chinelo, e eu estava com uma camiseta branca na época. E aí, quando eu acordei, já estava bem escuro, e eu comecei a andar num canavial, até eu sabia o lugar onde era, muito semelhante, porque quando eu enforquei a aula pela primeira vez, foi na Lagoa da Onça. Eu estava exatamente naquele canavial, da Lagoa da Onça. E aí eu saí, todo atordoado, eu sentia muita terra na cabeça, eu estava com muita dor. Quando eu saí dessa estrada de terra, eu entrei numa estrada de asfalto, parou um carro. Aí eu pensei, os traficantes, e agora eles voltaram e vão me matar. E era um irmão Marcelino. Eu tenho até ele no meu Facebook, até na última postagem ele comentou. Ele falou: Lucas, o que você está fazendo aí? Porque todo mundo conhecia como filho do pastor Wilson. Não, tô assim, eu quero a igreja. Eu quero ir para a igreja. Porque eu falei, Jesus, me dá uma oportunidade. Eu quero essa oportunidade. E Jesus me concedeu essa oportunidade. Então ele me levou
para a igreja do nosso bairro, Assembleia de Deus do Jardim Nova Odessa. E aí eu peguei e disse assim, não, aqui eu não quero, porque aqui todo mundo me conhece. Você vai me levar do outro lado da cidade. Então nós estávamos em Nova Odessa, para quem é de Mogi Guaçu região, Rua Leonelo Badan, Assembleia de Deus Madureira. Eu disse, eu quero ir do outro lado. Me levaram do outro lado da cidade. Atravessamos um rio, fui para um bairro chamado Parque do Estado 2, Assembleia de Deus Madureira. Rua Afrodísio de Souza Mendes. Cheguei lá. Era um culto de quarta-feira. Eu falei, Marcelino, eu quero ir. Ele viu minha cabeça toda machucada. Ele disse assim, tem que ir num hospital. Eu disse, não, primeiro eu quero Deus. E aí quando eu cheguei na porta da igreja assim, eu tive um peso. Eu não conseguia descer. Eu não conseguia entrar. Eu senti de fato uma opressão espiritual. Porque o diabo sabia que a sentença estava dada ali. Se eu não tomo aquela decisão, eu não estava aqui. Mas se eu tomasse aquela decisão e entrasse, Deus iria transformar a minha vida. E o diabo sabe o perigo que nós somos para o reino de Deus. Então se ele puder te matar agora, ele vai te matar. O senhor realmente quase foi... A sentença é essa. Drogas... Preso ou morto? É a sentença. Eles dizem que são 3C. Clínica, cadeia ou caixão. Meu Deus. Eu já aumento o quarto C. Clínica, cadeia, caixão, Cristo. Oh, glória a Deus. Louvado seja esse Deus. E foi esse Cristo que eu desci daquele carro arrebentado. Não, a ver, eu fico imaginando. Mas eu apanhei muito. Cara, tu não pensou em ir pro médico? Não. Porque quando eu entrei nesse carro, eu tinha... O momento que eu entrei, que eu fui obrigado a entrar, que eu sabia que ali seria o final de tudo. E passou um filme. De uma forma muito rápida. Eu me via criança dentro da igreja. É muito rápido. Me veio toda a história. Todas as lembranças. Eu comecei a lembrar. Eu pequeno, no grupo de crianças, Cordeirinhos de Cristo. É muito rápido. Eu acredito que até no momento de uma morte, muitas pessoas acabam tendo essa oportunidade de... O próprio Deus cria essa situação para que você faça uma rápida retrospectiva da vida. Porque Deus não tem prazer em ver alguém perdendo a sua vida. E alguém pode falar, mas na hora final, irmãos, quem... E aí eu comecei a ter tortura psicológica na cabeça. E eu disse, acabou. Eu só queria ir para o céu. Jesus, perdoa os meus pecados, eu quero ir para o céu, mas me dá uma oportunidade. Você sabe que a morte vai chegar, mas ao mesmo tempo você crê no poder de Deus, mas você acha que você vai morrer e você não quer perder a tua salvação, porque é o bem mais importante que alguém pode ter, a salvação. E eu pensava no que seria para quem ficar. Como que meu pai vai receber a notícia, como que minha mãe vai receber, o quanto que eles vão sofrer. Então a mente oscila. Apanhei. Jogava minha cabeça dentro da água. Levantava e batia. Tem maxilar machucado. Enfim, um processo muito complicado. E eu me lembro, a última coisa que eu me lembro foi dessa coronhada na cabeça. Eu poderia inventar, porque tem gente que gosta de inventar testemunho, né? E aí eu tava deitado e 10 tiros. Não aconteceu. Eu não sei. Mas eu só senti a coronhada na cabeça. E aí eu apaguei. E quando eu acordei, foi onde eu estava nessa estrada, já estava bem escuro. E eu vim caminhando, encontrei com esse irmão Marcelino. Ele me levou em uma igreja, eu disse que não queria do outro lado, onde nós paramos. E eu não consegui entrar dentro da igreja. Era um culto de quarta-feira, pastor Nicélzio. Pastor que era pastor da igreja na ocasião. A esposa dele saiu para fora e disse, Lucas, o que aconteceu? Eu estou machucado. Eu quero Deus, eu quero a igreja, vamos entrar. E eu falei, vou, mas eu não consigo. Eu estou com vergonha, eu estou sujo. Aí ela pediu para o filho dela, o Samuel, tirar a blusa dele e me dar. E aí eu tirei aquela blusa branca, cheia de sangue. Passei a mão e eu senti que estava um pouco cortado. E aí eu coloquei a camisa dele e consegui entrar no culto.
Já estava na pregação, já estava no final. Já beirávamos ali às 21 horas. Mas o pastor pregava: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Aí ele me perguntou: alguém quer aceitar Jesus? Por que eu digo que ele me perguntou? Porque parecia que era para mim, aquilo era só para mim. Você quer aceitar Jesus? E eu quero. Eu levantei. E aí eu levantei, virei no corredor da igreja e entrei. Quando eu entrei, eu dobrei o joelho. Quem estava nesse culto até hoje, tem muitos irmãos que testemunham desse culto, foi como se um vento entrasse por aquela porta. Um vento entrou e eu senti que esse vento bateu nas minhas costas. Ele foi para a parede, bateu na parede e voltou. Então ele entrou e voltou. Nós sentimos essa onda. Só que quando ele bateu nas costas, me deu um arrepio. E quando voltou, eu comecei a chorar e ser renovado. E aí Deus usou o pastor Nicélio Ribeiro Paiva. E por que eu dou nome? Porque aí a pessoa pode procurar pela internet. Entendeu? Quem que é o pastor? Como é que foi a conversão do Lucas? E ele vai contar toda a história. E aí o que aconteceu? Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e Deus tomou ele. E ele liberou uma mensagem vinda de Deus, que Deus faria um pregador do evangelho. E que todo aquele processo seria conhecido naquela região, seria conhecido naquele Brasil, e que eu iria rodar nações pregando o que Deus fez. Engraçado, olha que Deus maravilhoso, cumprimento de promessa agora. Exatamente. Agora mesmo, cumprimento de promessa. Mas é distante. Para nós, quando você recebe a promessa, porque receber a promessa, você receber a promessa é uma coisa. Você viver o cumprimento da promessa é outra. Porque Deus fala comigo agora, eu vou fazer. Mas eu quero agora. Imediatismo, hoje, já. Tu vais pregar, Senhor, amanhã eu quero ser o conferencista internacional. Tu vais casar, amanhã eu já quero casar. Tu vais ser rico, eu vou te prosperar. Amanhã eu já quero sair da CLT. Amanhã eu vou ser o empresário. Então eu quero que aconteça da noite para o dia. E Deus não trabalha em cima de imediatismo. Ele tem tempo estabelecido e determinado para todas as coisas. O tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus as coisas acontecem. O problema é que no processo de espera que a gente se desespera. Não, porque não aconteceu. Então isso foi feito uma promessa. Pô, mas o tempo vai rodar. Mas eu recebi uma promessa, eu vou ser um pregador. Glória a Deus. Deus falou comigo, eu senti. Ele selou aqui. A igreja foi tomada. Era uma visitação de Deus. Mas vamos lá. Então pronto. Deus prometeu, eu caí de joelho ali, um drogado, pela sociedade, um nóia. Que o usuário de crack é conhecido como nóia. O nóia está de joelho ali. Então o nóia caiu de joelho, agora ele se levantou, agora ele é o profeta. Não, já levantei, pastor. Pastor, já dá o microfone que eu vou pregar. Não, meu amigo, agora tem um caminho. Você não plantou? Plantei. Agora você vai colher. Você tem direito de escolher aquilo que você vai plantar, mas você não tem direito de escolher aquilo que você vai colher. O plantio é livre, agora a colheita é obrigatória. Ou seja, quer colher coisa diferente? Comece a plantar agora algo diferente. Exatamente. Né? Mesmo que eu esteja colhendo hoje, mas eu quero colher coisa boa, plantei coisa negativa. Não tem problema. A lei da semeadura vai funcionar. Você plantou coisa ruim? Plantei. Vai colher coisa ruim. Mas não é porque você está colhendo coisas ruins agora que você vai continuar plantando coisas erradas. Então, se eu quero colher o que eu nunca colhi, eu tenho que plantar o que eu nunca plantei. Então, a regra é essa. Eu disse, Jesus, agora o negócio vai azedar. Já jogado para fora, meu pai já havia me colocado para a rua, já estava um drogado nóia mendigo, sofrendo, e aí o pastor me perguntou, por que você está nesse estado? Eu disse, pastor, eu apanhei. O que foi? Traficante. Eu quase morri. É assim por quê? Porque eu estou com uma dívida de droga.
E quanto que é a dívida? É X. Isso é real? Sim, senhor. Você quer mudança de vida? Quero. Você quer ser transformado? Quero. Eu vou te ajudar. Mas meu pai me colocou para fora. Não, eu vou te levar lá na sua casa. Eu morava na rua. Ele me levou na casa dos meus pais, mas ele disse assim, antes da gente resolver aqui, nós vamos ter que resolver lá. Eu vou pagar a dívida. Ele é um empresário muito bem sucedido. Muito bem sucedido. E Deus sabe para quem dá as coisas também. E esse homem foi e pagou. Ele me deu o valor. E aí eu cheguei na casa desses traficantes que haviam me batido. Quando eu entrei dentro dessa casa, eles olharam e se assustaram. Alguns fizeram até o sinal da cruz. Porque eu penso, o moleque tá morto. Voltou aqui para pegar nós. E aí eu só falei, só vim para acertar o que eu devo com vocês. Eles estavam bebendo, usando droga e o crack. E tinha uma bolinha assim de crack. Pegou e jogou na minha mão para você usar. Eu peguei aquilo. Eu tinha acabado de reconciliar. A minha vontade qual era? Usar. Não posso. Eu agora sou de Deus. Devolvi. Falei, eu não preciso mais disso. Eu agora devolvi minha vida para Deus. E Deus vai dirigir minha vida a partir de hoje. Tudo começa com um não. Você impõe. Cheguei em casa, bateram no portão. Pastor Wilson, o Lucas tá aqui e tal. Pastor, mas não sei. Vamos levar ele pra clínica. Mas de novo outra clínica? Não, isso aí não vai funcionar. Já foi pra 18ª, que foi a 19ª última. Já passou em 18 clínicas, aí passa uma temporada e volta, e volta pior. Mas amanhã ele vai. E de fato, na quinta-feira, pela manhã, o pastor Nicélio apareceu em casa, me levou roupa e disse, agora nós vamos para a clínica. E ele me levou para essa clínica, desse pastor que eu disse que era da rota, pastor Wilson. E lá eu tive a experiência com o evangelho. Lá eu ouvi Deus pela primeira vez. Lá eu estava sentado nesse processo de oração com eles, dedicando, buscando, realmente eu quero uma transformação. Eu quero Deus. E eu comecei a se encher de Deus. E algumas pessoas têm a oportunidade que eu tive, outras não tiveram. Outras não, né? Mas é o que eu digo, não existe meios de você ser liberto a não ser conhecendo o evangelho. Amém, glória Você a Deus. pode ter a melhor clínica, você pode ter o melhor tratamento, você pode estar na melhor casa de recuperação. Se você não tiver Cristo, você não alcança nada, absolutamente nada. E eu vou dizer para você, quando eu conheci realmente o poder de Deus, eu entendi que o crack não faria sentido para minha vida. E ali eu tive a profunda experiência com Deus. Do crack, Deus me fez ser alguém inteligente, eu entendi. Um crack não pode usar crack. Eu preciso ter mente. Eu preciso ter conhecimento do que isso me levou. Para onde me levou? O que eu tive de oportunidade da vida que as drogas fecharam. Então eu não posso. Então eu me dediquei. Eu me completei no evangelho. Porque as pessoas dizem assim, vocês fazem tudo errado e depois vocês vão para a igreja. Lá, passou em 19 casas de recuperação, fumou, pintou, bordou, fez tudo errado, fez tudo que deveria ser feito e agora foi para a igreja. Lá, ele se esconde atrás da Bíblia. É o que a gente escuta aí. Vocês fazem tudo errado e vão para a igreja. Não é que a gente faz tudo errado e vai para a igreja. Aí alguém diz assim, eu não vou na igreja. Por quê? Porque é santo demais. Eu sou santo. Igreja é só curva de rio. Literalmente é. E tem lugar para mais alguém como você. Por quê? Porque a igreja ela é o lugar onde agrega pessoas que passam por um problema. Eu sempre digo isso. As pessoas estão confundindo a igreja. Igreja não é museu. Museu é lugar de exposição. Igreja não é museu para gente santa. Igreja é hospital para pecador.